Anthony reencarnou como uma maldita formiga fraca de nível 1 em uma masmorra, mas ele evoluiu para o chefe mais temido da masmorra. Gente, por favor, esmaguem essas 4.000 curtidas e apertem o botão de inscrição se você é novo. Se você quer me apoiar, eu sei que você consegue. Agora vamos continuar. A história começa com Anthony no sentindo como se estivesse flutuando no ar. Era super aconchegante e confortável até que um som profundo acordou. Ele pensou que era seu pai, mas não, era uma janela transparente o cumprimentando. A primeira vez em sua vida que alguém o cumprimentou com tanta gentileza e educação. Então, no momento seguinte, a janela sussurrou que ele havia morrido, virando o mundo de Anthony de cabeça para baixo. Ele finalmente percebeu que o som não era do pai. Confuso, ele se perguntou onde diabos ele está agora. A última coisa que ele lembrava era de estar em casa lendo livros. Então, com um choque de realização, ele pensou: isso é o paraíso. Mas se isso era o paraíso, onde estavam os anjos quentes, a comida e as grandes mansões? Mas a voz disse para ele se acalmar, dizendo que ele logo renasceria em um novo mundo e teria outra chance na vida. Enquanto Anthony ouvia, um choque de realização o atingiu. Ele gritou. Essa voz profunda e áspera soou exatamente como aquela figura lendária vestida toda de branco, Gandalf. Mas antes que Anthony pudesse fazer qualquer coisa, a voz anunciou que ele agora renasceria no planeta chamado Pangara. De repente, uma janela apareceu na frente de Anthony, exibindo suas estatísticas. Curioso e animado, pensando que ele tinha magia lendária, Anthony verificou suas estatísticas apenas para descobrir que seu poder mágico era zero e suas habilidades eram estranhas: cavar, atirar ácido, agarrar e morder. Mas não foi o fim. Seu mundo virou de cabeça para baixo mais uma vez quando ele percebeu que sua espécie não era humana, mas uma formiga operária filhote. Ainda por cima, ele se perguntou se havia arruinado a vida de alguém quando estava vivo. Mas então ele se lembrou de que era um perdedor recluso sem amigos. Então isso era impossível. Furioso e bravo, antes que pudesse dizer qualquer coisa, sua visão começou a ficar turva. Seu corpo se sentiu estranho, como se estivesse sendo espremido de todos os lados. Era porque Anthony estava dentro de um ovo. Embora não quisesse acreditar, percebeu que realmente estava renascendo como uma formiga. Ele começou a sentir as pernas e com sua força esforçou para fora do ovo. Finalmente, depois de algumas longas horas, ele emergiu exausto e cansado. Para Anthony ainda parecia um pesadelo. Ele tinha passado de um homem que tinha formigas como animais de estimação para ser uma formiga. Quando Anthony começou a verificar os arredores, ele percebeu que tudo estava escuro, como o breu ao seu redor, e sua visão também estava turva e não era boa em comparação a quando ele era humano. Ele só conseguia ver claramente alguns centímetros à frente. Então Anthony decidiu explorar e depois de um tempo ele notou uma luz brilhante. Animado, ele decidiu seguir a luz brilhante. Conforme ele continuou a se mover para frente, ele começou a se sentir estranho em suas antenas. Ele começou a sentir movimentos e pelo cheiro de lama ele percebeu que ele deveria estar em algum lugar subterrâneo, mas por alguma razão estranha ele não conseguia sentir o cheiro de nenhum feromônio. Normalmente formigas trabalham em grupos e como formigas não têm vocais, elas se comunicam pelo cheiro do suco do corpo. Bem, Anthony nesta vida não queria ser um solitário, ele queria uma namorada formiga fêmea. Ele estava determinado a encontrar uma. Então por horas ele seguiu dedicadamente a luz brilhante e finalmente ele sentiu o cheiro de uma formiga. Animado, Anthony correu apressadamente até o fim da luz brilhante apenas para ficar chocado e perplexo. Bem, ele encontrou uma formiga, mas ele foi esmagado por esse monstro crocodilo feio e gordo com um sorriso assustador. Depois disso ele começou a comer a formiga com seus dentes afiados, como se estivesse comendo doce, rasgando cada parte do corpo da formiga, e a formiga morreu uma morte dolorosa. Anthony, por outro lado, estava assistindo a essa cena horrível da lateral do campo. Aterrorizado, ele sentiu vontade de fazer xixi nas calças que ele nem estava usando. Então Anthony notou uma formiga fêmea sob os pés do monstro croco. Ela estava chorando. Anthony se sentiu muito mal. Com uma cara séria, só havia uma coisa que ele podia fazer nessa situação: correr com toda a sua força. Anthony começou a correr o mais rápido que podia, mas havia um beco sem saída. Por enquanto ele estava a salvo daquele monstro feio. Mas e se houvesse monstros mais aterrorizantes naquela caverna? Anthony estava entrando em pânico. Ele começou a fazer um brainstorming, pensando sobre o que uma formiga inteligente faria nessa situação. Só então ele percebeu que formigas também cavam no subsolo. Então ele começou a cavar o chão com sua mãozinha, mas não estava funcionando. Então ele se lembrou que formigas usam suas mandíbulas para cavar. Então ele também começou a cavar com a cabeça. Funcionou em um instante. Anthony fez um enorme túnel subterrâneo cavado bem fundo no chão e finalmente bloqueou a entrada para que ninguém pudesse entrar. Agora, finalmente, depois de um longo tempo, Anthony deu um suspiro de alívio. Deitado ali, ele estava imerso em pensamentos. Normalmente novas formigas deveriam nascer dentro de uma colônia cercada por outras formigas adultas, e até que ele
acordasse, as únicas formigas que ele via se tornavam a comida daquele monstro feio e gordo. Então Anthony concluiu que o monstro croco devia estar mirando nas formigas e devia ter matado todas as formigas naquela área. Só então ele se lembrou que havia uma janela de status que ele viu antes de renascer. Então ele se perguntou se isso era uma situação de jogo, então talvez ele seria capaz de abrir algum tipo de menu. Anthony se levantou os braços e começou a gritar para o menu abrir, mais nada aconteceu e ele se sentiu um idiota fazendo isso de uma maneira tão dramática. Então ele se lembrou que o nome do menu era Status Window. Então, mais uma vez, de forma dramática, ele gritou Status Window Open e foi lá. A janela de status realmente apareceu na frente dele, surpreendendo-o. Agora, olhando para as estatísticas, ele estava confuso se esses números eram realmente altos ou baixos. Então ele mudou sua atenção para sua habilidade ali, a habilidade de pegada. Confuso, ele pensou: eu serei capaz de atirar teias como um Homem-Aranha e balançar nas paredes, mas quando ele tocou na habilidade de agarrar, um holograma apareceu na frente dele, explicando que usando essa habilidade ele poderia segurar qualquer superfície e objeto sem soltar, por exemplo, andar na parede. Isso realmente fascinou Anthony e mais uma vez ele começou a elogiar Lord Gandalf, dizendo que sua barba é a mais luxuosa, suas sobrancelhas as mais eriçadas. Anthony estava realmente muito feliz por ter a habilidade de acessar informações cruciais com um único pensamento. Depois disso ele verificou sua outra habilidade. Bem, ele já sabia sobre a habilidade de escavar e a habilidade de segurar. Terceiro, ele pode atirar ácido mortal de sua boca que pode derreter qualquer coisa com que entre em contato. E quarto, a habilidade de morder, o que significa que ele pode morder e quebrar objetos duros. Agora que ele sabia sobre todas as suas habilidades, a coisa mais crucial que era necessária para sobreviver neste mundo era informação, tipo onde diabos ele está e que tipo de criaturas vivem neste lugar além dele e das feras croco. Então o próximo objetivo de Anthony será explorar as áreas e reunir informações, mas só o pensamento de encontrar monstros desconhecidos e mais poderosos foi o suficiente para abalar o pequeno PP de Anthony. Mas Anthony de alguma forma se acalmou. Ele sabia que entrar em pânico só levaria à sua destruição. Ainda assim ele se sentia sem esperança, ele não conseguiria sobreviver nessa situação apenas com essas habilidades. Mas naquele momento o sistema perguntou a Anthony se ele queria usar seus pontos de habilidade, o que mais uma vez melhorou seu humor e ele novamente começou a lamber a bunda de Gandalf, quer dizer, começou a elogiar Gandalf que sua barba sempre será fofa. Agora na frente de Anthony havia um ponto de habilidade através do qual ele poderia ganhar uma nova habilidade e um ponto de biomassa através do qual ele poderia modificar suas partes do corpo. Primeiro ele foi verificar todas as habilidades disponíveis lá. Ele encontrou 5 habilidades que tornavam difícil escolher. Se ele escolhesse Dash, ele seria capaz de correr rápido de seus inimigos. Túnel Sense se tornaria mais fácil para ele explorar e Chomp seria um ótimo upgrade de Beat. Poderia agir como uma habilidade de ataque, mas como as formigas são geralmente as menores e mais fracas na cadeia alimentar, nenhuma delas ajudaria na sobrevivência realisticamente. Então ele escolheu a habilidade furtiva e para modificação corporal ele escolheu melhor visão. De repente seus olhos começaram a arder como se estivessem em chamas e a intensidade aumentou com o tempo. Parecia que seus olhos iriam saltar para fora. Bem, para Anthony foi realmente frustrante conseguir enxergar apenas alguns centímetros, mas finalmente depois de uma longa hora a dor parou e quando ele abriu os olhos ele não sentiu nenhuma mudança, pois ainda estava em um pequeno túnel. Agora todo preparado ele decidiu que era hora de explorar. Depois de um tempo na frente dele havia 2 túneis só. O primeiro levou até onde ele encontrou o monstro croco, então ele escolheu o segundo túnel. Depois de algum tempo ele começou a ver a saída do túnel e como sua visão estava melhor ele conseguiu ver algum tipo de veias azuis retorcidas e ramificadas nas paredes. Curioso, ele rastejou lentamente para fora da caverna, mas o que viu o chocou profundamente. Havia uma caverna enorme, mas lá dentro havia um monstro enorme, feroz e mortal rastejando que ele ainda não conseguia ver claramente, pois sua visão só era clara até 15 metros. Como cada formiga individual tem um péssimo senso, elas normalmente agem juntas para matar e derrotar presas maiores, mas Anthony estava sozinho, então agora sua primeira prioridade era melhorar sua visão até que ele fosse capaz de avistar uma barata se contorcendo a 5 metros. E sim, eu não sei por que uma barata se contorcendo. Eu também estou confuso, mas naquele momento ele notou um som estranho em suas antenas. Curioso, ele decidiu seguir o som e rastejou pelo teto da caverna para evitar ser pego na visão do monstro, mas mesmo depois de engatinhar por um tempo ele ainda era difícil para ele se concentrar com sua visão embaçada e as estranhas veias azuis estavam tornando ainda mais difícil para ele se concentrar. Então finalmente, depois de rastejar em uma pedra pendurada afiada, ele notou uma gota de água
E percebeu que havia um lago muito grande e essas estranhas linhas azuis eram um reflexo do lago, mas o som não era do lago. Então, enquanto ele verificava os arredores, ele ficou aterrorizado ao ver monstros sanguinários, e quando um lobo estava prestes a notar Anthony, ele mal se escondeu atrás de uma pedra. Bem, estava perto de mais um erro e ele teria morrido agora. Era finalmente a hora certa para Anthony testar sua nova habilidade furtividade. Enquanto ele sussurrava Stealth em sua mente, a habilidade foi ativada e seu corpo se tornou transparente. Isso era fascinante para Anthony. Ele se perguntou se havia algum poder mágico necessário para manter essa habilidade. Então ele lembrou que não tinha nenhum MP. Então ele decidiu usar essa habilidade por um longo tempo para testar seu limite. Usando Stealth, Anthony começou a observar as feras de perto. Primeiro ele chegou perto do monstro parecido com um lobo, e então ele percebeu que este não era um lobo normal. O lobo era uma mistura de lobo e lagarto. Então ele notou seu pior inimigo, destruidor de lares, sequestrador de bebês e assassino de namoradas, o Crocobeast. Mas então Anthony notou algo estranho, porque nenhuma dessas criaturas perigosas estava atacando umas às outras. Anthony se perguntou: a colônia de formigas não se dava bem com os monsters na caverna? Bem, Anthony não obteria nenhuma resposta ficando em um lugar. Então ele decidiu se aproximar um pouco mais, pois também queria verificar aquele monstro preto e comprido. Sua única estratégia era se mover lenta e firmemente. Finalmente, depois de muitos minutos difíceis, ele começou a se sentir cansado, mas naquele momento o sistema notificou que sua habilidade de furtividade subiu para o nível 2. Isso deixou Anthony extremamente feliz, pensando que ele devia ter viajado uma distância significativa, mas na realidade ele não tinha viajado nem 5 metros. Sem saber disso, ele ficou extremamente feliz, pensando que sua suspeita estava correta, que ele não precisava de poder mágico para usar habilidades e que suas habilidades poderiam ser treinadas usando as. Era como matar 2 coelhos com uma flecha. Ele também estava aumentando sua habilidade de furtividade enquanto coletava informações. Então ele finalmente chegou perto daquele monstro longo e grosso. De longe parecia um aglomerado, mas quando ele chegou um pouco mais perto, Anthony vomitou no local por causa do cheiro ruim. E bem, eles estavam fazendo sexo agora. Quando Anthony viu essa cena profana, ele precisou de água benta para limpar seus olhos, e o último monstro era um lagarto grosso com espinhos no corpo. Bem, Anthony, ao vê-los, começou a dar um sorriso perverso. Ele tinha um plano muito bom, mas para que isso funcionasse ele precisava de mais informações. Então, pelas próximas horas, Anthony, enquanto escondido, observou cada movimento e comportamento de todos os monstros. Depois de uma hora, ele notou que o primeiro par de monstros a deixar a piscina de água foi o monstro centopeia e a fera Croca, mas estranhamente eles foram para o mesmo lugar. Bem, o Kraka pode realmente gostar de brincar com as centopeias travessas. Então, depois de 2 horas, o lagarto lobo besta entrou em um pequeno túnel no sul e por último o lagarto espinhoso cavou um buraco e entrou na parede. Agora todas as informações necessárias foram reunidas, e com um sorriso perverso o primeiro alvo de Anthony foi o lagarto espinhoso. Naquele momento o sistema o notificou que sua habilidade furtiva havia subido para o nível 3, o que deixou Anthony ainda mais feliz. Bem, agora antes da grande luta, Anthony precisava fazer mais alguns preparativos. Ele precisava de sua própria casa, então ele ativou sua habilidade de escavação e começou a cavar para fazer seu próprio ninho. Finalmente, depois de cavar por um longo tempo e moldar seu ninho, o sistema notificou sua escavação atingiu o nível 2 e ele criou com sucesso um ninho de nível 1. Anthony finalmente deu um suspiro de alívio e neste ponto ele percebeu que, embora não precisasse de MP para ativar suas habilidades, ele realmente fica com fome quanto mais habilidade use. Neste ponto Anthony estava morrendo de fome. Então a cena muda e vemos Anthony mais uma vez escalando a mesma rocha pontuda e começando a esperar pela oportunidade certa para atacar sua presa prevista. Mas neste ponto ele estava com muita fome, sua visão estava ficando turva, sua força estava deixando seu corpo e o único pensamento que vinha à sua mente era toda a comida deliciosa da terra. Bolo de chocolate, bife, pão. A fome estava deixando sua mente toda nebulosa. Para ele, o crocodilo, uma fera, parecia um delicioso bife de carne e a centopeia parecia um macarrão saboroso. Anthony tinha usado tempo demais para a preparação de seu próximo movimento. Ele estudou o comportamento de cada monstro por 2 dias inteiros. Enquanto pensava tudo isso, devido à fraqueza ao aperto de Anthony, afrouxou e ele quase caiu na água. Mas o maior mistério era esse lago mágico e brilhante. De acordo com Anthony, essa não era uma água normal, então ele tinha que ter cuidado para não cair nela. Mas por outro lado, devido ao uso de sua furtividade e escavação por 2 dias inteiros, sua furtividade subiu para o nível 3 e sua escavação para o nível 3. Naquele momento Anthony sentiu uma vibração e era o cheiro de sua presa, o monstro lagarto. A hora finalmente chegou. Este monstro lagarto vive sozinho e só sai de sua caverna todos os dias para beber água, uma criatura isolada com
Movimentos lentos previsíveis. Uma presa fácil. Quando o monstro lagarto chegou perto do lago, Anthony deu um sorriso realmente sinistro. Usando seu modo furtivo, ele começou a segui-lo, esperando a posição certa para atacar. A única coisa com que Anthony tinha que ter cuidado eram aqueles espinhos pontudos. Um golpe e um buraco seria perfurado em seu estômago. Finalmente o momento chegou. Enquanto o lagarto bebia água, este era o momento que Anthony estava esperando. Anthony pulou alto e usou o seu arremesso de ácido. Ácido verde saiu de sua boca, queimando o braço esquerdo do lagarto. Enquanto o lagarto gemia, ele sentia uma dor imensa. Anthony imediatamente ativou seu modo furtivo e se escondeu, mas o lagarto já estava groado em Anthony, então ele foi capaz de ver Anthony mesmo em seu modo furtivo. O lagarto furioso começou a escalar a parede para comer Anthony, mas não conseguiu escalar devido ao seu corpo grosso e gordo. Bem, Anthony, por outro lado do teto, começou a provocar-o lagarto. Embora o lagarto seja lento, ele conseguiu escalar paredes, e é por isso que Anthony primeiro danificou seu braço para que sua capacidade de escalar fosse destruída. Mais furioso, o lagarto balançou a cauda e destruiu a parede inteira, mas Anthony pulou e desviou do ataque e mais uma vez usou o cuspe ácido na cabeça do lagarto. Agora neste ponto o lagarto estava realmente com uma dor imensa. Ele começou a gemer de dor e em sua última luta estava atacando Anthony com sua cauda, mas Anthony foi facilmente capaz de desviar de todos os seus ataques. A luta estava indo a favor de Anthony, mas ele não podia deixar isso se arrastar por mais tempo ou outras feras poderiam vir e dominá-los. O lagarto estava finalmente diminuindo o ritmo, sua respiração estava ficando lenta, então Anthony pensou em se aproximar um pouco mais, mas o lagarto, em seu último esforço, lançou um ataque ultra gordo com sua cauda que quase explodiu a cabeça de Anthony. Anthony mal se esquivou do ataque e isso fez o lagarto perder o equilíbrio. Vendo essa chance, Anthony pulou no corpo do lagarto, agarrou a bunda do lagarto e começou a bater nele. Agarrou o corpo do lagarto com força e começou a mastigar a cabeça do lagarto. A dor era tão intensa que o lagarto desmaiou. Bem, Anthony também não queria matar, mas se não quisesse morreria de fome, então mais uma vez Anthony começou a cuspir ácido por todo o corpo do lagarto e o sistema informou que seu tiro de ácido subiu para o nível 2, mas ainda assim, depois de algum tempo, o lagarto não morreu. Agora Anthony não queria fazer isso, mas ele tinha que fazer. No momento seguinte, Anthony usou sua habilidade de mordida e começou a rasgar o lagarto em pedaços. Finalmente, depois de uma longa meia hora de mordidas, o lagarto finalmente morreu e sua habilidade de mordida também subiu para o nível 3. Agora, neste momento alegre, Anthony realmente se sentiu vitorioso. Todo o seu trabalho duro e esforço foram bem-sucedidos, mas então ele percebeu que em sua vida passada ele nunca fez tanto trabalho duro para alcançar algo. Tudo que ele fez foi ler livros, mas naquele momento o sistema notificou Anthony de que ele havia matado um Spinetta Lacertus nível 2. Anthony ganhou XP, chegou ao nível 2 e também ganhou um ponto de habilidade, mas algo começou a incomodar Anthony. O nome do lagarto parecia estar escrito em latim, então ele se lembrou que sua própria espécie era escrita como formica, que significa formigas de madeira em latim. Como o hobby de Anthony era criar formigas, ele costumava ler muitos livros dos quais se lembrava desse nome, então Anthony pensou que se todas as criaturas fossem nomeadas em latim, então seu conhecimento que ele tinha seria útil. Anthony começou a ficar orgulhoso de si mesmo por ler todos aqueles livros. Finalmente, depois de tanto pensar, a fome de Anthony ficou ainda mais forte. Foi lá, ele imediatamente começou a devorar o lagarto, mas mal sabia ele que o gosto do lagarto era realmente nojento. Ele vomitou instantaneamente. Tudo o que comeu era como se estivesse comendo vômito. Embora Anthony não quisesse, ele de alguma forma devorou o monstro lagarto inteiro, mas naquele momento a voz de Gandalf o assustou. Sistema notificou de que Anthony havia consumido uma nova fonte de biomassa, então ele ganhou um ponto de biomassa e também desbloqueou o perfil básico do monstro lagarto. Isso deixou Anthony estranhamente feliz e ele decidiu ir para seu ninho antes que outros monstros pudessem vir, devido ao cheiro de sangue. Mas ao retornar para seu ninho, ele notou a centopeia travessa e outros monstros ainda bebendo a água misteriosa sem nem perceber que um de seus companheiros havia desaparecido. Vários minutos depois, Anthony finalmente chegou ao seu ninho e abriu sua janela de status para verificar todos os pontos de habilidade suculentos. Agora seu HP era 30, seu MP ainda era 0 e todas as suas outras estatísticas também tinham aumentado significativamente. Agora havia uma decisão muito difícil a tomar. Ele tinha apenas 2 pontos de biomassa, então o que mutar? Mas bem, ele já havia decidido desde o começo que primeiro ele iria melhorar sua visão, então sem demora ele mutou seus olhos, o que
Consumiu 2 pontos de biomassa mais uma vez, seus olhos começaram a queimar como o inferno, embora ele tivesse passado por isso uma vez ainda era muito doloroso. Finalmente, depois de uma longa hora, a dor parou e quando Anthony abriu os olhos lentamente sua visão de fato se tornou mais clara do que antes, mas comparado a um humano ainda era muito pior. Agora era a hora do ponto de habilidade, mas essa não era uma escolha tão difícil, pois ele já tinha uma habilidade em mente: sentido de túnel. Muitas incógnitas nesta caverna e o sentido de túnel ampliaria seu alcance, permitindo que ele explorasse mais e ainda voltasse ao seu ninho sem problemas. Então ele imediatamente usou seu ponto de habilidade para obter o sentido de túnel e assim que ele fez isso ele começou a se sentir muito estranho. Ele sentiu como se água estivesse correndo pelo seu cabelo no chuveiro, só que isso estava acontecendo dentro da sua cabeça e por algum motivo seu pequeno PP estava ficando mais sensível. Finalmente, depois de alguns minutos, o sistema notificou que ele havia adquirido o Tunnel Sense com sucesso. Essa sensação era tão calmante que Anthony começou a sentir sono e bem ele dormiu na cama que ele fez com folhas que ele havia coletado. Enquanto Anthony estava em sono profundo, ele sentiu como se estivesse voando e dormindo em uma nuvem e de repente ele caiu da nuvem. Assustado, ele acordou apenas para descobrir que estava caindo na realidade e caiu de cara no chão. Agora, totalmente acordado, era hora de explorar mais e encontrar seu próximo alvo, mas antes disso, com um sorriso perverso, Anthony quis tentar outra coisa. Anthony novamente com um tom dramático gritou um louco enquanto fazia um coração, mas bem nada aconteceu. Depois disso ele tentou muitas palavras-chave como Access Profile e Open Sesame, que significava Access Profile em latim, mas nada aconteceu. Bem, Anthony estava tentando abrir a aba de informações do monstro lagarto que ele matou ontem mesmo. A voz de Gandalf informou que ele havia desbloqueado as informações básicas da besta lagarto. No entanto, ele estava lutando para acessar a palavra-chave certa para abrir a aba de informações. Foi então que Anthony teve uma ideia e mais uma vez, enquanto caía do teto de forma dramática, gritou os Spinetta Lacertus e a informação do monstro lagarto apareceu na frente de Anthony, deixando realmente animado e feliz, mas não havia nada de especial. A única informação que estava presente era que a espinha do lagarto contém veneno e tudo estava escondido. Isso deixou Anthony realmente frustrado, mas ele se recompôs pensando que talvez ele conseguiria mais informações se matasse e consumisse mais lagartos espinhosos. A tradução em inglês de Spinetta Lacertus é lagarto espinhoso. Então, assim, Anthony, enquanto cantava, começou a rastejar em direção à sua próxima presa. Depois de um tempo, Anthony chegou ao seu lugar favorito, a mesma pedra pontuda, enquanto cantava e mais uma vez começou a observar toda área. Ele não notou nada de especial, mas como sua visão tinha melhorado agora, a piscina parecia estar brilhando mais forte do que antes. Mas havia uma coisa que estava incomodando o inseto Anthony. Desde o primeiro dia, Anthony fez todos os tipos de exercícios e dificuldades, mas até agora ele não sentiu nenhuma sede ainda. Todos os outros monstros sempre vêm beber da piscina, e já que ele também é um monstro, por que ele não está com sede? Então agora o objetivo principal de Anthony era descobrir o segredo dessa água misteriosa. Para Anthony há duas possibilidades: ou ele é diferente dos outros monstros e não sente sede, ou os outros monstros também não sentem sede, mas bebem essa água porque há algo diferente nela. Para testar sua teoria, Anthony decidiu também beber o garçom. Ele começou a rastejar lentamente em direção ao garçom. Ele não queria ser encontrado por eles, mas quando ele chegou perto do lagarto lobo, o lobo sentiu Anthony, mas de repente o lobo parou todo assustado e em pânico. Isso confundiu Anthony, mas quando ele se virou, lá estava a centopeia pervertida esperando por ele. Anthony estava em apuros, mas surpreendentemente nada aconteceu. Eles não atacaram Anthony, mas apenas passaram por ele calmamente sem fazer nada. Bem, tudo isso fazia parte do plano de Anthony. A única razão pela qual ele arriscou se mostrar diante de todas essas feras que o matariam de uma só vez foi que nos últimos 2 dias ele observou que por algum motivo nunca testemunhou nenhuma fera que estivesse perto da piscina atacando umas às outras. Elas vêm passivamente, bebem e vão embora pacificamente, mas não era como se todos os monstros fossem carinhosos uns com os outros. Eles brigam e matam uns aos outros, mas não perto da piscina. Então Anthony concluiu que definitivamente há algo especial sobre essa água. Agora, finalmente em frente à piscina, Anthony todo curioso. Bem, ele não queria beber essa água suspeita, mas sua curiosidade levou a melhor e ele decidiu beber. Mas assim que o fez, sua língua ficou meio queimada, era como se ele tivesse bebido ácido clorídrico. Seu estômago também começou a queimar por dentro. Agora deitado no chão todo dolorido, Anthony não conseguia acreditar e estava confuso sobre o porquê de todas essas criaturas estarem bebendo esse ácido doloroso o dia todo. Mas a parte estranha era que além da sensação de queimação não havia mudanças em seu corpo, nenhum aumento de poder, nada. Bem, agora que Anthony tinha feito o que veio fazer, ele poderia explorar
outro lugar, mas antes de sair ele decidiu tomar um gole a mais, mas novamente enquanto ele fazia isso suas entranhas começaram a queimar e ele decidiu nunca mais beber essa merda sagrada. Agora que sua curiosidade sobre a piscina estava satisfeita, ele decidiu explorar a caverna inteira usando seu sentido de túnel. Depois de ativar o sentido de túnel, Anthony descobriu vários túneis dentro da caverna e ele começou a explorar cada túnel um por um. Depois de um tempo, Anthony encontrou algo emocionante: sim, escadas. Curioso e animado, Anthony decidiu verificar as escadas. Ao fazê-lo, ele notou que essas escadas eram diretamente esculpidas na pedra e, além disso, havia alguns tipos de desenhos nas escadas, o que significa que há humanos neste mundo, e isso deixou Anthony extremamente feliz e ele começou a fantasiar sobre as pessoas deste mundo. Ele se perguntou se haveria anões e elfos quentes neste mundo. Agora o ponto era onde essas escadas o levariam: para o lado de fora da masmorra ou para outra parte da masmorra. Pensando em tudo isso, Anthony começou a descer as escadas, mas então notou algo: ele conseguiu descer as escadas facilmente, diferente de qualquer formiga pequena. Isso significa que Anthony pode se medir usando essas escadas. Se ele assumir que as pessoas neste mundo são aproximadamente do mesmo tamanho que as da Terra, então comparando seu tamanho com as escadas, ele será capaz de fazer uma estimativa aproximada de quão grande ele é. Então, de acordo com essa teoria, Anthony deve ser provavelmente alto o suficiente para chegar ao joelho de um adulto totalmente crescido. Então, com um choque de realização, ele percebeu que se sua teoria estivesse correta, então isso significaria que todos aqueles monstros que pareciam tão aterrorizantes e enormes para ele de uma perspectiva humana seriam na verdade bem pequenos. Isso significa que todos os monstros nesta área são na verdade muito fracos. Isso deixou Anthony aterrorizado. Se todos esses monstros são fracos, isso significa que fora da masmorra haverá monstros mais poderosos e enormes e aterrorizantes. Esse pensamento foi o suficiente para fazer Anthony não descer as escadas. Ele não queria ir direto para sua morte, mas em seu pânico ele acidentalmente desceu as escadas e enquanto fazia ele notou algo. Havia tochas penduradas na parede e isso deixou Anthony muito animado. Isso significa que a civilização estava muito próxima. Depois disso, Anthony continuou a explorar mais profundamente a masmorra e quanto mais fundo ele ia, as veias de água azul lentamente começaram a desaparecer e mais sinais de civilização começaram a aparecer. Isso fez o coração de Anthony bater muito rápido. O pensamento de ele conhecer uma pessoa de outro mundo estava deixando animado. Anthony começou a fantasiar sobre como ele iria interagir com os humanos se ele encontrasse eles o atacariam e se ele tentasse se comunicar com eles usando linguagem de sinais. Enquanto ele pensava em tudo isso, a passagem começou a ficar mais estreita e finalmente, depois de um tempo, Anthony foi saudado por uma luz solar quente e brilhante. Na frente dele estava a saída da masmorra e isso deixou Anthony muito emocionado e feliz, mas sua felicidade não durou muito, pois Anthony descobriu uma grande porta e algum tipo de sala feita sob a masmorra. Nesse momento, dentro da porta, dois humanos entraram. A mulher de cabelos longos segurava um cristal vermelho. Nesse momento, o garoto de cabelos pretos começou a cantar algo e sua mão começou a brilhar. Isso deixou Anthony muito animado. Ver magia é realmente possível neste mundo, mas sua felicidade não durou muito quando o cristal vermelho, nesta escuridão, de repente como um laser, apontou para Anthony. Aquele cristal vermelho era na verdade um detector de monstros. Naquele momento, Anthony percebeu que estava ferrado. Ele estava tão feliz em conhecer humanos de verdade que esqueceu completamente que era literalmente um monstro formiga de 1 metro. A realidade bateu forte. Anthony não perdeu um único segundo. Ele se virou e com velocidade máxima ele disparou para salvar sua vida. Ele estava aterrorizado, assustado até a morte. Todos aqueles sonhos de aprender magia com os humanos foram destruídos. Anthony estava tão nervoso que estava correndo a todo vapor sem prestar atenção em nada. Uma de suas perninhas tropeçou em uma pedra, sua velocidade caiu e naquele exato instante os humanos dispararam bolas de fogo mágicas nele. Anthony estava ferido, incapaz de se mover direito, e aquelas bolas de fogo, elas estavam se aproximando rápido. Bem na hora, com tudo que ele havia previsto, Anthony conseguiu desviar de uma das bolas de fogo, se escondendo atrás da mesma pedra em que ele havia tropeçado. Respirando fundo, Anthony usou as pedras na frente dele como cobertura e de alguma forma conseguiu rastejar para frente, desviando daquelas bolas de fogo mortais. Ele chegou perto da parede pensando que estava finalmente seguro, mas ó inferno, não! Uma flecha lançada por aquela mulher loira caiu apenas 1 centímetro abaixo do pequeno PP de Anthony. Anthony gritou de medo pensando: quase fiz um segundo furo. Se Anthony ia sair vivo dessa, ele precisava de uma distração. Ele precisava disso rápido, mas primeiro ele tinha que encontrar uma rota de saída. Anthony correu com todas as suas forças, mas ainda havia outro problema em seu caminho: 3 novos túneis. Sério, Anthony pensou enquanto se arrastava pelos túneis aleatórios, confiando em seu senso de túnel para julgar se um caminho era bom ou não.
Depois de 3 caminhos, Anthony se viu diante de um túnel com o fedor mais horrível que já havia encontrado. Os humanos estavam logo atrás dele. Não havia tempo para pensar, então Anthony fez a ligação. Ele decidiu lutar como um monstro, espirrando seu suco especial de bunda em cada um dos humanos, mas funcionou. Não, realmente não os atrasou muito, no mínimo isso só os deixou mais irritados. Antes que Anthony percebesse, outra flecha veio voando direto para seu rosto. Ele conseguiu desviar dela, batendo o rosto no chão. Agora o anti-Anthony entendeu uma coisa: toda a sua ideia de fazer amizade com os humanos e começar uma aliança humana monstruosa sim estava morta na água. Anthony realmente esperava estabelecer relações amigáveis com os humanos e talvez encontrar sua própria nação monstro na selva, mas não agora. Estamos de volta com Anthony correndo ainda dentro de um daqueles túneis que ele escolheu aleatoriamente com seu sentido de túnel, e claro, aquelas bolas de fogo, sim, elas ainda estavam o perseguindo. Anthony não estava prestes a desistir, no entanto ele tinha um novo objetivo: tornar-se o chefe desta masmorra, tornar-se tão poderoso que ninguém, humano ou monstro, poderia colocar a mão nele. Então e somente então ele alcançaria o humano. Mas no fundo de seus pensamentos, ele não viu a pedra afiada saindo da parede da caverna. Ele bateu sua pequena cabeça nela, se machucando de novo. O buraco da caverna era pequeno e parecia que os humanos tinham parado de persegui-lo. Anthony caiu no chão, os olhos inchados, a boca dolorida, o corpo latejando de dor. Ele estava feliz por ter conseguido sobreviver de alguma forma, mas então tudo se acumulou. A frustração explodiu. Anthony, agarrando o rosto, começou a chorar como um bebê, xingando a si mesmo: como eu pude ser tão estúpido, tão idiota. Aqui ele estava pensando, indo para perto dos humanos. Ele se lembrou: ele não é mais humano, ele é uma maldita formiga de 1 metro de comprimento. Depois de um momento, Anthony se levantou. Ele estava pronto para se mover novamente. Ele pausou parado ali por um tempo, tentando descobrir o que viria a seguir à sua frente. Monstros e centopeias. Ele não tinha chance contra eles. Agora atrás dele o túnel de onde ele tinha acabado de escapar daqueles humanos loucos. O que diabos eu faço agora? Anthony estava apenas debatendo suas opções quando o cara louco, o cavador de buracos, espiou por trás com aquele sorriso psicopata assustador, olhando diretamente para Anthony. Isso fez com que Anthony arrepiasse o corpo e ele imediatamente começou a correr para frente, enquanto o homem também preparava uma bola de fogo, não dando a Anthony nenhuma chance de correr bem. A essa altura estou começando a pensar que esse homem tem algo pessoal com formigas. Agora Anthony não tinha muita escolha. Se ele voltasse, o pervertido estava pronto com suas bolas e na frente estavam as centopeias pervertidas que gostavam de se esmagar. Bem, Anthony estava basicamente ferrado. Foi então que Anthony teve uma ótima ideia. Ele ativou seu modo furtivo e começou a rastejar lentamente em direção ao monstro centopeia. E sim, como sempre, eles estavam se divertindo muito, cavalgando um no outro. Plano de Anthony era borrifar seu ácido nas centopeias, e quando elas ficassem agressivas com ele, ele levaria as centopeias furiosas em direção aos humanos e as faria se esmagarem, e na hora certa ele fugiria. Então com isso Anthony cuidadosamente mirou seu suco no corpo da centopeia, assustando-os bem. O ácido fez pouco ou nenhum dano a eles devido à pele grossa, mas sim irritou todos eles, pois arruinou seu tempo de diversão. Toda furiosa, a centopeia começou a perseguir Anthony, e mais uma vez, com todas as suas forças, ele começou a correr para salvar sua vida. Mas mesmo depois de correr por vários minutos, estava demorando muito para chegar à entrada. Isso fez Anthony gritar: por que estou enfrentando todas essas calamidades? Porque reencarnei como uma formiga quando ainda era virgem e não fiz nada de ruim na minha vida passada. Ele continuou correndo, mas estava perdendo força. Suas pernas tremiam e sua resistência não duraria muito enquanto as centopeias o alcançavam. Uma delas quase alcançou Anthony e tentou morder sua bunda, mas Anthony pulou alto, esquivando-se mais uma vez. Pela última vez, com toda a sua força, continuou a correr bem. Ele não queria ser esmagado por uma centopeia, seria pior do que morrer. Finalmente Anthony começou a ver a saída da caverna, mas ele estava correndo tão rápido que não conseguiu parar a tempo e saiu voando da caverna bem na frente do homem pervertido. Isso surpreendeu o homem e ele preparou sua bola. Mas o homem mal sabia que atrás de Anthony um grupo de insetos peludos estava vindo para sua bola, e foi lá. As centopeias saíram da caverna como um bebê recém-nascido, assustando o homem. As centopeias ainda estavam perseguindo Anthony e o homem mal conseguia bloquear as pernas pontudas da centopeia. Anthony finalmente pousou em segurança no chão e estava pronto para escapar, mas bem ele mal sabia que atrás dele todas as centopeias estavam prontas para esmagá-lo. Eles estavam babando com olhos famintos. Isso fez Anthony sentir como se fosse mijar nas calças a qualquer momento. Seu rosto ficou pálido. Anthony rastejou para baixo, preparando-se mentalmente antes de ser esmagado, mas naquele momento um som de explosão o assustou, e quando ele olhou para trás ele ficou chocado que seu plano funcionou bem. Os humanos agora estavam mirando nas bestas centopeias. A batalha feroz continuou entre os caçadores e as centopeias. Eles estavam se destruindo e lá estava Anthony ainda assustado demais
Para sequer se mover ele estava encolhido tentando se esconder tentando não ser pego no fogo cruzado entre os humanos e as centopeias mas esse era exatamente o cenário que Anthony havia imaginado bem seu plano funcionou muito bem dessa vez então agora embora ele estivesse muito assustado com o rosto suado ele lentamente começou a rastejar para frente tentando ficar fora do caminho da grande batalha ele estava apenas rezando para que nenhum humano ou centopeia o visse mas de repente uma maldita centopeia notou Anthony ele tentou atacar sua bunda e Anthony mal salvou sua bunda pulando isso deixou Anthony extremamente irritado por que diabos essas malditas centopeias estão tão excitadas Anthony continuou a rastejar para frente no entanto por causa da centopeia. Ele se distraiu e esbarrou em um humano quando Anthony olhou para cima era tarde demais o humano era um manceiro e com um olhar mortalmente sério ele estava pronto para dividir Anthony em dois mas a sorte de Anthony foi muito grande então aquela centopeia que tentou furar a bunda de Anthony ainda estava perseguindo em vez de acertar Anthony o lanceiro partiu aquela centopeia em pedaços mais uma vez Anthony agradeceu a Gandalf o sistema por lhe dar tanta sorte ele havia sido poupado. Repetidamente com intervenções perfeitamente cronometradas de um poder superior ele adoraria elogiar mais o mago barbudo mas ele ainda estava em apuros sua sorte não seria suficiente para escapar dos dois inimigos que tentavam alcançá-lo por trás o inimigo público número 1 o guarda humano masculino e o inimigo público número 2 a besta centopeia então mais uma vez Anthony com o último resquício de energia em seu corpo começou a correr ele estava determinado a não morrer e a sobreviver a essa batalha ele ativou seu modo furtivo e agora a questão era onde ele poderia se esconder ele não tinha mais resistência para continuar correndo mas naquele momento Anthony notou um grande salão de pedra e decidiu-se esconder atrás dele por enquanto depois de se esconder atrás dela Anthony começou a observar a batalha entre os humanos e as centopeias depois de muito tempo Anthony finalmente conseguiu relaxar ao ver um humano sendo espancado pela centopeia ele se sentiu mal ele não queria colocar seus companheiros monstros na frente desses humanos mas o que ele poderia fazer se ele não tivesse feito isso ele teria morrido então era Anthony que precisava morrer ou as centopeias enquanto isso na tranquila cidade de Lírio o diligente comandante Titus estava em seu escritório trabalhando até tarde da noite ele estava sentado sozinho no grande escritório com uma pilha de papelada as linhas em seu rosto mostravam o quão estressado e frustrado ele estava o comandante estava profundamente estressado porque alguns idiotas simplesmente não conseguiam deixar a situação da masmorra para ele e sua equipe por alguma razão desconhecida que ainda não foi revelado o comandante teve que se trancar neste quarto velho e fazer esta papelada de merda mas isso o estava deixando mais furioso porque esse velho é um maníaco por batalhas que podia caçar o dia todo e a noite toda e agora ele estava preso em um escritório escuro queimando a luz de velas com papelada sem sentido e, quanto mais ele observava seu amado e poderoso machado mais agitado ele ficava ansioso para esmagar alguns monstros ele quase quebrou sua mesa ao meio de frustração bem a essa altura o velho estava frustrado demais então. Ele decidiu sair daquele velho escritório para tomar um ar fresco saindo do escritório mal iluminado as tropas da guarnição avançada do lado de fora se levantaram para o comandante Titus não reconheceu a presença deles ele simplesmente saiu direto do salão. Outra porta pesada se abriu e outro grupo de tropas bem apessoadas ficou em posição de sentido para seu valente líder onde quer que ele fosse todos paravam o que estavam fazendo e o saudavam ele era como um deus neste lugar ó. Comandante empurrou até chegar a uma porta simples de madeira com dois guardas armados de cada lado. O comandante perguntou à mulher arqueira maga qual era a situação lá fora porque havia uma comoção de luta contra monstros por tanto tempo e ela explicou 15 minutos atrás um monstro formiga atacou este posto de guarda mas em vez de atacar ele caiu e depois de um tempo ele voltou com alguns monstros centopeias. Depois de ouvir isso o comandante ficou confuso por um tempo e perguntou mais uma vez se o que ela estava dizendo era verdade. A garota mais uma vez explicou tudo em detalhes que embora todas as centopeias estejam sendo mortas facilmente o estranho é que a formiga não está em lugar nenhum provavelmente fugiu então de repente o comandante se virou e começou a andar isso assustou a mulher ela tentou chamar o comandante mas o comandante estava em silêncio mortal extremamente animado e não conseguia parar de rir pensando em um monstro com inteligência suficiente para fugir do perigo e também para trazer alguns aliados de diferentes tipos de monstros. Enquanto isso lá fora a batalha entre as centopeias e os caçadores ainda estava acontecendo e os caçadores continuaram a massacrar as centopeias. Anthony em seu modo furtivo estava com muito medo de se mover um centímetro de sua posição nesse ponto não era apenas uma batalha era um massacre unilateral as centopeias estavam sendo massacradas sem piedade então Anthony começou a analisar a situação novamente pensando
que com sua força atual não havia como derrotar um único humano, muito menos um grupo deles, então não havia nenhuma chance de sair desta masmorra se esta fosse a única saída. Bem, esse pensamento deixou Anthony extremamente em pânico. Anthony não queria permanecer dentro desta maldita caverna a vida inteira e morrer de novo sendo virgem. Ele queria aproveitar sua segunda vida, fazer alguns amigos. Então Anthony metaforicamente deu um tapa em si mesmo que o tirou desse pensamento negativo. Anthony decidiu pensar em todas as coisas novas que encontrou nessa desventura. Primeiro, ele descobriu que neste mundo há a existência de magia. Segundo, há humanos presentes neste mundo e eles podem usar magia. E por último, os humanos são extremamente mais fortes do que ele. Ele é apenas uma formiguinha fraca na frente deles, pronta para ser esmagada. Anthony aprendeu uma lição valiosa sobre o rei do HP. Depois de ser atingido por cacos de pedra e queimado por bolas de fogo, seu HP foi reduzido pela metade. Agora que Anthony descobriu como é receber dano, a tarefa mais importante em mãos era descobrir como ele pode recuperar seu HP. Seu HP máximo era 30, que foi reduzido para 15. Anthony estava em pensamentos profundos, imaginando se seu HP se recuperaria automaticamente com o tempo ou se ele teria que curar seus ferimentos manualmente. Mas o problema principal era que não havia nenhuma marca de ferimento visível ou qualquer tipo de ferimento no corpo de Anthony. Então ele estava realmente confuso. Nessa confusão, Anthony percebeu que os humanos já tinham terminado de matar todas as pobres centopeias e já tinham deixado a área. Ao ver os cadáveres das centopeias, Anthony teve uma ideia brilhante. Ele decidiu devorar as centopeias na esperança de regenerar seu HP. E ele também não queria deixar uma montanha de biomassa livre. Então Anthony desceu lentamente e começou a devorar as centopeias uma por uma, lentamente as despedaçando, aproveitando sua carne. Embora Anthony estivesse fingindo ser um rei e aproveitando a carne, mas assim como da última vez, a carne de centopeia também estava terrivelmente nojento, o que fez Anthony vomitar mais uma vez. Mas o que ele pode fazer depois que ele terminou sua refeição? O sistema notificou Anthony que ele havia consumido uma nova fonte de biomassa chamada Ungbu Scolopendra e agora Anthony poderia desbloquear a aba de informações desse monstro. Anthony, por outro lado, embora estivesse deprimido e sentindo que morreria vomitando por causa do gosto residual, ele sabia que a biomassa era o ganho mais importante, então valia a pena comer essa carne horrível. Depois disso, Anthony abriu a janela do sistema da besta centopeia e um holograma da besta apareceu na frente dele. O sistema informou a Anthony que o nome do monstro era Centopeia de Garra e que ele tem garras muito fortes e espinhos venenosos na cauda. Mas como da última vez, as outras informações estavam borradas. Embora essas informações não tenham sido detalhadas, porque Anthony pode precisar devorar mais centopeias para desbloquear mais detalhes. O fato de a centopeia ter espinhos venenosos era novidade para Anthony. Essa era uma informação que salvaria sua vida. Sem essa informação, Anthony poderia ter morrido se lutasse com as centopeias no futuro e não tivesse nenhuma resistência a veneno ou habilidade de cura por veneno. Então o sistema notificou que ele também ganhou um ponto de biomassa. Isso deixou Anthony animado mais uma vez e ele abriu sua janela de estatísticas. Depois de abrir sua janela de status, ele ficou surpreso ao perceber que seu HP aumentou de 15 para 17 e isso deixou mais confuso, pensando se seu HP aumentou porque ele comeu a carne de centopeia ou se deveria aumentar automaticamente. Mas por enquanto Anthony deixou esse pensamento de lado porque ele tinha coisas mais importantes para fazer. Ele tinha 2 pontos de biomassa disponíveis para gastar. Bem, Anthony ainda estava muito confuso sobre seu HP. Isso é uma coisa diferente. O HP de Anthony estava aumentando lentamente, mas esse era o problema, porque Anthony não estava entendendo se seu HP estava aumentando devido a comer aquelas centopeias ou se seu HP já iria aumentar com o tempo. Decidindo deixar esse pensamento de lado, Anthony sorriu para si mesmo, sentindo-se confiante de que lidaria com o problema do HP mais tarde. Ele imaginou que se seu HP não aumentasse depois de esperar meia hora, então as centopeias eram as responsáveis pelo aumento. Se, no entanto, seu HP aumentasse naturalmente depois de um tempo, ele saberia que estava apenas se regenerando com o tempo. Com isso, Anthony deixou suas preocupações com HP de lado e mudou seu foco para os 2 pontos de biomassa que havia ganhado, onde ele deveria gastá-los. Depois de pensar muito, Anthony concluiu que melhorar sua glândula ácida e antenas seria a melhor escolha. O sistema pediu sua confirmação e Anthony aprovou sem muita hesitação. As atualizações começaram. Anthony estava prestes a resmungar algo sobre como esperava que não doesse tanto quanto da última vez, mas antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca, a dor veio pior do que antes. Sua cabeça parecia que ia explodir. Caindo no chão, Anthony agarrou sua cabeça em agonia, rolando e gritando incontrolavelmente. A dor era tão intensa que ele pensou que sua cabeça fosse explodir. Enquanto isso, do lado de fora do calabouço, Titus estava ficando cada vez mais impaciente enquanto batia forte na porta de alguém. Sua mão batia contra a porta chamando por Alberton. Titus estava claramente
Irritado imaginando se Alberton tinha ficado surdo ou simplesmente não conseguia ouvi-lo depois de vários minutos batendo sem resposta, Titus perdeu a paciência. Ele ameaçou Alberton avisando que se ele não abrisse a porta logo, Titus queimaria sua torre idiota até virar uma batata frita. Conforme a cena se desenrolava, Titus estava em frente a uma estrutura enorme e imponente. Pelo estado da entrada parecia que poucas pessoas visitavam o lugar, geralmente com teias de aranha cobrindo a área. Vendo seu mestre tão bravo, os alunos de Titus, Blonde e Blacky trocaram olhares inquietos. Nenhum dos dois falou, imaginando o que fez seu mestre ficar tão nervoso. De repente, finalmente a porta se abriu com um rangido, revelando um homem com cabelo amarelo bagunçado e olheiras, parecendo que tinha acabado de sair da cama. Este era Alberton. No momento em que Alberton viu Titus, ele praticamente explodiu de raiva, gritando com ele em fúria. Ele estava furioso por Titus ter ousado ameaçar queimar sua biblioteca, um lugar com 10.000 anos de história. Mas Titus não vacilou. Sem dizer uma palavra, ele entrou na biblioteca seguido de perto por seus alunos. Alberton estava lá fumegando com o peito estufado. Se eles não fossem amigos de infância, ele teria expulsado Titus ali mesmo. Titus, no entanto, parecia despreocupado enquanto casualmente comentava sobre a poeira na torre, perguntando se Alberton ao menos se dava ao trabalho de limpar o lugar. O rosto de Alberton ficava mais vermelho a cada palavra. Um pouco de vai e vem passou entre eles antes de Titus apresentar seus alunos, finalmente revelando seus nomes verdadeiros. Mira e Dom. Alberton, ainda segurando a cabeça em frustração, resmungou sobre isso não ser uma creche. Ele questionou por que Titus havia trazido os estagiários aqui em vez de deixá-los treinar na masmorra. Mantendo a calma, Titus explicou que eles tinham visto uma fera na masmorra e tinham ido à biblioteca para identificá-la. Alberton, nada impressionado, suspirou de decepção, acusando Titus de se tornar descuidado e negligenciar ensinar aos seus alunos o básico sobre monstros de masmorras. Ele ressaltou que o rei havia banido a exploração de masmorras por alguns dias, o que significava que todos os estagiários estavam presos em serviço de guarda no primeiro andar. Ele não conseguia acreditar que Titus nem sequer havia mencionado monstros básicos como espinhos, lagartos e centopeias para seus alunos. Titus, embora claramente irritado, manteve seu sorriso gentil estampado no rosto. Ele sutilmente sugeriu que se Alberton achava que Titus era tão negligente, talvez o próprio Alberton devesse ensinar seus alunos a ser. Então explicou que o motivo pelo qual eles tinham ido à biblioteca hoje era para identificar uma formiga. Alberton ficou momentaneamente perplexo, mas Titus já tinha se virado e começado a entrar na biblioteca sem oferecer mais explicações. Titus examinou as prateleiras, pegando alguns livros sobre formigas e entregando-os aos seus alunos. Mira, segurando os livros, não conseguiu deixar de perguntar por que seu mestre estava tão nervoso por causa de uma formiga. Parecia ridículo. Formigas eram criaturas fracas e patéticas que qualquer caçador iniciante poderia facilmente esmagar. Rindo das palavras dela, Titus explicou aos seus alunos que, embora uma única formiga possa ser fraca e patética, você nunca enfrentaria apenas uma. Formigas nunca trabalhavam sozinhas, elas enxameavam em grupos, centenas, às vezes até milhares de pessoas. Se você visse uma formiga perto da masmorra, significava que o resto não estava muito atrás. Se elas continuassem a procriar e crescer em número, elas poderiam facilmente se tornar um enxame de milhares, e se isso acontecesse e elas saíssem da masmorra, seria um desastre. Todos sabiam o que aconteceu na ilha de Jeju. Titus estava absolutamente certo. Ele estava absolutamente certo. Agora, voltando para Anthony, ele está deitado no chão de cabeça para baixo, de costas, e agora mesmo Anthony está acordando depois de tirar um bom cochilo. Ele pensa consigo mesmo: ontem foi muito agitado. Mas então Anthony acorda de repente e começa a rezar para Gandalf. "Oh, Gandalf, me guie", ele diz, olhos fechados com seriedade. Depois disso, Anthony começa a se imaginar como algum tipo de professor inteligente pensando seriamente sobre seus planos futuros. Ele tem duas tarefas importantes que precisam ser feitas. Dizendo isso, Anthony começa a mastigar uma centopeia morta na sua frente. Novamente vemos como Anthony realmente parece da perspectiva de uma centopeia. Anthony pode imaginar-se como uma formiguinha bonitinha, mas na realidade ele parece uma fera perigosa e monstruosa. Anthony agarra a centopeia pelo rosto e começa a pensar enquanto a com ele tem que fazer algo para melhorar seus olhos para o nível 3 para que ele possa ver melhor. Para isso ele vai precisar de Biomas Plus para garantir que ele não seja batido no caminho. Ele também precisa se aproximar do ninho. Anthony come a centopeia e ganha um novo ponto de biomassa. Seu único objetivo agora é voltar para o ninho, o mesmo ninho que ele fez há um tempo. Mas então Anthony percebe algo. Muitos caçadores entraram na masmorra e estão lutando contra aquelas centopeias assustadoras. Eles estão massacrando-as. Anthony suspira, dizendo a si mesmo: bem, lá se vai meu dia perfeito arruinado de novo. Ele pensou que hoje seria um dia de alívio, mas não parece ser o caso. Então Anthony se vira, começa a rastejar na parede, ativando seu modo furtivo. Anthony fica um pouco sério agora. Por que diabos todos esses soldados estão aqui? Ele acha que desde que abriu os
Olhos humanos não entram na masmorra assim todos agressivos então por que agora Anthony continua rastejando chegando um pouco mais longe ele finalmente chega ao lugar onde está a misteriosa água azul e com certeza os caçadores também estão lá eles estão matando centopeias, fazendo-as fugir não só isso mas 3 a 4 caçadores também cercaram a água misteriosa eles penduraram um monte de cristais sobre ela cristais vermelhos amarrados em correntes pendurados na água vendo tudo isso. Anthony fica instantaneamente fascinado seus olhos começam a brilhar ele não consegue acreditar que este mundo tem uma tecnologia tão sofisticada e esses cristais de aparência excêntrica ele se pergunta se esses humanos estão de alguma forma reunindo energia da água misteriosa mas Anthony rapidamente afasta esse pensamento agora não é hora de ficar fascinado por magia ele diz a si mesmo se um humano me sentir estou acabado Anthony começa a chorar um pouco percebendo que está preso dos dois lados o principal problema agora é como ele vai sair vivo seria realmente estúpido tentar escapar por todos os cristais vermelhos mágicos especialmente porque todos os caçadores estão reunidos lá os cristais vermelhos podem sentir monstros então seria suicídio tentar passar por cima deles Anthony também não pode voltar para onde ele fez seu ninho sim os caçadores o capturaram eles estão guardando então nem voltar nem avançar é uma opção para Anthony agora Anthony só tem uma opção restante mas ele não está exatamente entusiasmado com isso ele começa a se imaginar morto deitado em um caixão com uma linda flor rosa em cima ele pensa se eu pegar o único caminho que tenho a morte é praticamente garantida esse caminho leva a enorme e sanguinária fera. Crocodilo Anthony se lembra daquele enorme crocodilo verde como ele estava comendo seus companheiros bem Anthony pensa que se é entre morrer nas mãos dos caçadores ou enfrentar a fera crocodilo é melhor arriscar com o crocodilo. Talvez só talvez ele pense em alguma outra ideia no caminho depois disso Anthony olha para seu ninho uma última vez ele fica um pouco emocionado e se despede com lágrimas brotando eu tive muitos momentos felizes neste lugar mas agora é hora de ir embora então Anthony. Pensa se ao menos ele tivesse seus companheiros formigas com ele então este poderia ter sido um lar de verdade se Anthony tivesse feito uma casa com outras formigas ele poderia ter brincado com elas pense na diversão que eles poderiam ter tido então uma ideia lhe ocorreu uma absolutamente brilhante Anthony percebeu que não estava sozinho naquela caverna certamente devia haver muito mais formigas por ali formigas como ele o pensamento encheu de determinação este era o momento perfeito para encontrar seu ninho de nascimento ele estava sozinho em perigo e estar entre muitas formigas significaria que ninguém poderia machucá-lo já era hora de encontrar sua própria espécie Anthony pensou sua determinação ficando mais forte mas havia um desafio se Anthony quisesse chegar ao seu ninho ele tinha que derrotar a fera crocodilo ou escapar dela ele suspeitou que a fera crocodilo pudesse ter roubado um monte de ovos de formiga do ninho e talvez o próprio Anthony tivesse vindo daquele os ovos roubados quando ele abriu os olhos não havia outras formigas por perto e onde ele chocou não havia ninho à vista para Anthony parecia que a fera crocodilo estava guardando seu ninho real Anthony percebeu que tinha crucial seu senso de túnel se ele pudesse chegar perto da fera crocodilo então talvez só talvez ele pudesse usar seu sentido de túnel para se esconder e voltar para seu ninho pensando nisso um sorriso se espalhou por seu rosto ele tinha que permanecer positivo ele iria em direção ao seu formigueiro Anthony tinha apenas um objetivo agora encontrar sua tia rainha sua tia mamãe ele imaginou o reencontro abraçando sua tia mamãe e esse pensamento o encheu de ainda mais determinação motivado. Como nunca Anthony começou a engatinhar para frente conforme se movia ele notou algo estranho aquelas veias azuis as mesmas que ele viu depois de beber aquela água misteriosa estavam ficando mais brilhantes elas também estavam vibrando ele continuou seguindo aquelas linhas brilhantes rezando para que nenhum monstro perigoso aparecesse finalmente o túnel terminou sem nenhum monstro à vista Anthony respirou fundo e imediatamente ativou seu sentido de túnel determinado ele pensou que era hora de se afastar daqueles humanos nojentos de repente a antena de Anthony captou algum sinal ele estava sentindo algo seguindo esse sinal Anthony seguiu em frente e pôde sentir que a cerca de 100 metros de distância havia uma mudança no ar Anthony continuou se movendo e logo chegou a duas cavernas à frente dois caminhos estavam diante dele um à direita e um à esquerda ele se perguntou qual escolher ele tentou usar seu sentido de túnel mas a caverna era muito funda e seu sentido de túnel simplesmente não estava funcionando direito aqui ele não teve escolha a não ser pensar rápido ele decidiu usar a biomassa das centopeias que havia comido para atualizar suas antenas ele precisava de 2 pontos de biomassa para atualização no momento em que Anthony atualizou suas antenas sua cabeça explodiu em dor era como se sua cabeça inteira estivesse se partindo em duas ele caiu no chão rolando suas antenas esfregando-se contra o chão de pedra áspera em agonia ele suportou aquela dor
infernal pelo que pareceu meia hora e finalmente suas antenas melhoraram. Anthony amaldiçoou Gandalf em sua mente porque ele teve que fazer uma formiguinha como Anthony sofrer tanto porque ele teve que suportar tanta dor só por uma atualização depois de suportar tudo. Anthony finalmente usou suas antenas recém-atualizadas. Imediatamente um cheiro nojento preto e podre o atingiu, quase o fazendo sentir como se estivesse prestes a morrer, mas o outro túnel não tinha esse cheiro. A escolha foi fácil. Anthony escolheu o túnel da esquerda. Ele imaginou que se escolhesse o túnel da direita estaria caminhando direto para uma morte horrível. Com isso, Anthony escolheu o túnel da esquerda e seguiu em frente sussurrando para si mesmo devagar: e sempre vence a corrida. De repente, conforme ele se aventurava mais para dentro do túnel da esquerda, ele começou a captar feromônios. Agora, se você não sabe, as formigas liberam um cheiro especial de sua glândula de feromônio, um rastro de cheiro que outras formigas podem detectar e seguir. Anthony percebeu que isso significava que havia muitas formigas à frente. Ao ver isso, ele se sentiu muito feliz. Ele quase conseguia sentir vontade de gritar sim. Ele se imaginou dançando com suas companheiras formigas enquanto avançava, esperançoso. Mas conforme nos afastamos, uma presença sinistra se fez conhecida. Enormes teias de aranha estavam tecidas no topo da caverna, e daquelas teias escuras olhos verdes perigosos e misteriosos observavam. Depois disso, vemos Anthony parado do lado de fora da entrada da caverna, totalmente determinado, com um olhar confiante no rosto. Ele está pronto. Minha colônia está me chamando, ele diz, cheio de orgulho. Mas então, quase imediatamente, a confiança de Anthony cai. Seu rosto cai e ele murmura para si mesmo: não vamos nos deixar levar agora. Da última vez que ele se sentiu tão confiante, as coisas não foram nada bem. E o ponto principal, Anthony nem voltou para Max HP ainda. Ele não se recuperou completamente. Ele sabe que precisa ter cuidado, muito cuidado, tão cauteloso e alerta. Anthony começa a rastejar pelo caminho desconhecido à frente. Bem graças às suas antenas recentemente atualizadas, Anthony consegue sentir o túnel mais profundamente, mas conforme ele avança, o próprio túnel se torna cada vez mais irregular. Ele está zigue-zagueando por toda a Terra. Este túnel é tão confuso que se um humano entrasse, ele provavelmente não conseguiria encontrar o caminho para sair. Outra coisa estranha, Anthony percebe uma forte vibração no ar, mas não é regular, é mais como um pulso, e é apenas uma coisa que pode significar que algo muito perigoso está à frente. De repente, 4 ou 5 túneis se ramificam na frente dele e Anthony murmura para si mesmo que esses túneis estão formando uma rede super bagunçada, tornando difícil acompanhar. Felizmente, com seu senso de túneis agora atualizado para o nível 2, Anthony tem uma nova habilidade que lhe permite manter seu senso de direção. Ele pode visualizar os túneis como um mapa em sua mente. Onde quer que ele vá, ele pode marcar como um mapa. Ele não vai esquecer os caminhos que ele viajou, mas ainda assim, Anthony não depende apenas de suas habilidades. Conforme ele continua em frente, ele faz símbolos nas paredes que ele pode ver e lembrar de marcar qual caminho é qual. Apenas no caso de sua habilidade falhar por alguma razão, Anthony quer ser capaz de descobrir para onde ele foi. Desses 5 caminhos, Anthony escolhe o primeiro lentamente. Anthony fica em alerta máximo assim que ele entra no túnel. Seus olhos se arregalam bem ali. Um olho vermelho intenso e furioso está olhando de volta para ele. Preso a ele um corpo de lobo pelo branco, uma cauda de crocodilo com espinhos por toda parte, e aquela besta, ela está apenas comendo, mastigando algum pobre monstro cru. Só havia ossos sobrando e mais dessas bestas estavam roendo os ossos. Anthony sentiu instantaneamente o perigo avassalador. Ele girou nos calcanhares e correu para fora daquele túnel o mais rápido que pôde. Ele sabia que esses 5 caminhos eram perigosos, mas ele tinha que verificar cada um deles e encontrar o menos perigoso. O primeiro túnel falhou miseravelmente. Anthony marcou uma grande cruz de colisão na frente dele para que ele não entrasse por engano novamente. Aquela cruz significava morte instantânea. Depois, Anthony levou um momento para sentir todos os outros túneis, tentando descobrir qual era o menos perigoso. Cada túnel gritava perigo, mas um deles parecia um pouco melhor. Anthony decidiu que era esse. Lentamente ele entrou um pouco nervoso, esperando que esse caminho fosse mais administrável. 5 minutos se passaram e Anthony se sentiu feliz. Nenhum monstro por perto, nada o perseguindo, nada o encarando. Ele pensou consigo mesmo: este túnel parece seguro, quase agradável. Mas então, de repente, algo pareceu errado. Ele não conseguia sentir nada, mas tinha uma sensação desconfortável. E então, com sua visão aprimorada, Anthony notou uma estranha corda branca e fina. Anthony se lembrava de apenas uma coisa assim: uma aranha. Ele se moveu lentamente para mais perto daquela corda branca, observando-a cuidadosamente. Finalmente confirmou: era 110, uma teia de aranha. Anthony percebeu que sem sua visão de nível 2 não havia como ele ter notado essa teia quase invisível à distância. Lentamente Anthony olhou ao redor. Foi então que ele viu: não era apenas uma teia. Havia muitas delas, teias de aranha brancas e transparentes por todo lado. Se Anthony não tivesse parado para olhar com cuidado, ele teria pisado direto em uma dessas teias. E então só Gandalf sabe o que teria acontecido comigo. Anthony
Pensou que provavelmente não teria sobrevivido. Pensando nisso, Anthony ficou puto. Ele gritou mentalmente com aquela aranha: aranha idiota, o que você pensa de si mesmo? E você acha que é o rei dos insetos ou algo assim? Até agora todos os monstros que Anthony enfrentou não eram inseto. Eram outras criaturas, mas vendo que Anthony também era um inseto e agora enfrentando uma aranha era diferente, Anthony começou a sentir algum tipo de vibração competitiva. Ele queria provar que não era inferior a outros insetos. Ele queria mostrar que podia derrotar a aranha, mas olhando para essas aranhas, Anthony estava ficando puto. Sério, tudo que a aranha tinha que fazer era armar sua teia na caverna e bum, qualquer inseto ou animal que pisasse naquela teia ficaria preso, ficaria paralisado, não havia como se mover, e uma vez que eles estivessem bem dormentes, a aranha simplesmente rastejaria até eles, os envenenaria e teria uma bela refeição. A aranha nem precisa fazer nenhum trabalho duro, Anthony pensou, rangendo sua mandíbula. Se ao menos eu tivesse reencarnado como uma aranha, mas ele sabia que não havia sentido em choramingar sobre isso agora. Anthony também se lembrou de outra coisa: formigas não trabalham sozinhas, eles são um time. Se Anthony tivesse apenas mais 200 formigas com ele, ele mostraria àquela aranha quem é o verdadeiro rei dos insetos. Mas não adianta pensar em isso. Anthony fez um voto: um dia eu farei minha colônia tão grande que ela será a chefe de todo esse calabouço, e depois disso ele dormiria em paz. Mostraria um pouco de preguiça, mas para chegar lá ele tinha que se tornar o chefe desta masmorra. Primeiro, lenta e cuidadosamente, Anthony desviou de todas as teias de aranha que avançavam. Estava tão escuro na caverna que ele não conseguia ver a aranha, mas só porque ele não conseguia ver não significava que a aranha não estivesse por perto. Primeiramente, Anthony pensou que precisava reunir informações. Ele precisava descobrir o melhor caminho a seguir. Cuidadosamente, Anthony desviou de todas aquelas teias, pegando algumas pedras com suas mandíbulas. Ele estava planejando algo. Ele jogou uma pedra em uma das teias e então jogou todas as outras pedras em direções diferentes. Anthony precisava fazer a aranha pensar que havia algo preso em sua teia, fazer a aranha sair. Anthony se escondeu instantaneamente, ativando seu modo furtivo, e voou lá. Lentamente surgiu uma sombra negra. Uma aranha enorme estava se movendo à frente, investigando os ruídos. Anthony conseguia vê-lo mesmo estando longe. Tudo que ele conseguia realmente distinguir era sua sombra, mas mesmo isso lhe causava arrepios em seu pequeno corpo de formiga. Anthony sentiu-se assustado. Que diabos é isso? Olhar medonho e assustador, pensou. 8 pernas peludas, mal conseguindo sustentar seu corpo grande e gordo. E então, se comparando àquela aranha, Anthony só tinha 3 segmentos corporais e 6 pernas. Cara, vocês todos sabem o quanto eu odeio aranha. Se uma aranha desse tamanho entrasse na minha casa, eu sairia de lá. A aranha poderia ficar com o lugar todo, eu não me importaria. É para qualquer um que esteja assistindo. E vocês, de qual inseto vocês têm medo? De qualquer forma, voltando à situação em questão, Anthony olhou para aquela aranha enorme e pensou consigo mesmo: essa aranha também está na parte baixa da cadeia alimentar, assim como o seu tamanho era bem parecido com o de Anthony também, o que significa que provavelmente não era um monstro de alto nível. Lentamente Anthony começou a ficar irritado. Se ao menos meu amigo de muitas pernas pudesse ficar parado, ele pensou, eu realmente conseguia julgar a distância e o tamanho, mas aquela aranha estava se movendo tanto em sua teia que Anthony simplesmente não conseguia descobrir exatamente a que distância ela estava. Então uma ideia brilhante ocorreu a Anthony: já que a aranha estava tão perto, por que não fazer o movimento? Anthony imediatamente derramou todo o seu suco ácido na aranha. O ácido atingiu uma de suas pernas e Anthony não esperou, ele começou a correr. Mesmo com minha visão melhorada, ainda não sou páreo para uma aranha, Anthony explicou, mas eu tenho uma vantagem: meu modo furtivo. Ele podia se esconder e era exatamente isso que ele estava fazendo. Que aquela aranha pensa, pensou Anthony, se eu ficar sentado nas sombras, estou seguro, eu ainda posso ver. Anthony ativou seu modo furtivo e voltou para uma distância segura de onde a aranha não poderia fazer nada a ele, mas isso não significava que Anthony tinha terminado. Ele derramou seu suco ácido novamente, atingindo a aranha diretamente. Desta vez o ácido espirrou por todo o corpo da aranha e instantaneamente nuvens de gás ácido começaram a sair dele. A aranha começou a rosnar alto de uma forma assustadora e inquietante. Ao ver isso, Anthony não conseguiu evitar de provocar a aranha. Ele se virou e começou a correr para fora da caverna. Vamos, aranha idiota, ele gritou, se você tem coragem, se você tem um xixi grande, então me siga. E com isso Anthony saiu correndo da caverna sem olhar para trás. Depois disso, vemos Anthony apenas fingindo ser confiante e forte na frente da aranha, mas apesar de toda a sua grande conversa, por dentro Anthony está tremendo como uma folha. Ele está sentindo que a qualquer momento vai fazer xixi nas calças, seu corpo inteiro está tremendo. Ele está coberto de suor
Mas com cada grama de força de vontade Anthony continua correndo daquela caverna, ele continua correndo até se encontrar de volta naquelas mesmas cavernas de antes. O plano de Anthony era simples: se a aranha o expulsasse ele a levaria direto de volta para essas cavernas. Então, Anthony correria para dentro e quando a aranha e aquela fera lagarto-lobo ficassem cara a cara ele escaparia usando seu modo furtivo para desaparecer. O lobo-lagarto veria a aranha e atacaria e a aranha retaliaria a Anthony. Apenas se sentaria e observaria tudo se desenrolar de uma distância boa e segura. Sua ideia era que ou a aranha mataria todos os 3 lagartos-lobos ou novamente os lagartos derrubariam a aranha. De qualquer forma o caminho de Anthony estaria livre e se a aranha conseguisse vencer ela ficaria tão fraca depois que Anthony poderia facilmente acabar com ela. De qualquer forma uma situação ganha-ganha, mas o plano de Anthony não funcionou. Ele sentiu sua confiança ruir e sua respiração parou de frustração. A aranha descobriu-se era mais esperta do que ele pensava, astuta até. Em vez de deixar sua teia para perseguir Anthony, a aranha simplesmente ficou parada mantendo-se em sua teia. Ela estava sendo cautelosa, jogando pelo seguro, e isso deixou Anthony ainda mais bravo. Ele estava furioso porque aos seus olhos aquela aranha estava vivendo uma vida boa. Ela apenas ficava ali confortavelmente em sua teia esperando que a presa viesse vagando para sua armadilha servida a ela em uma bandeja de prata. Anthony se imaginava como um homem-aranha. Se eu fosse uma aranha eu ficaria o dia todo relaxando na minha teia esperando que a presa me fosse servida. A ideia de esperar e então devorar lentamente o que quer que fosse pego na armadilha com um sorriso perverso era bom demais para ser verdade. Ser uma aranha, Anthony pensou, era como jogar a vida no modo fácil, mas não adiantava choramingar sobre o que poderia ter sido. Anthony respirou fundo tentando se manter calmo, mas não funcionou. Sua raiva continuou crescendo e crescendo, sua raiva alcançando níveis altíssimos. Se eu quiser me acalmar tenho que fazer alguma coisa. Anthony pensou, eu tenho que matar aquela aranha, é a única maneira de eu ter paz. Não havia como ele deixar aquela aranha viver uma vida tão fácil. Com esse pensamento Anthony repensou todas as possibilidades e criou um novo plano, e dessa vez, de acordo com seus cálculos, havia uma possibilidade muito forte de que ele pudesse vencer. Primeiro ele notou que o túnel estava excepcionalmente brilhante e isso significava que se a aranha deixasse sua teia para persegui-lo seria fácil localizá-la. Em segundo lugar, pelo que Anthony podia perceber, a aranha era tão fraca quanto ele, pelo menos em termos de estatísticas. Então se ele pudesse atrair lá para fora de sua teia ele poderia enfrentá-la em uma luta mano a mano. Se eu conseguir tirá-la daqui, pensou Anthony, posso derrubá-la. Mas então veio a pergunta principal: como diabos ele conseguiria fazer a aranha deixar sua teia e garantir que eles nunca brigassem no território da aranha? A primeira fase já estava completa. Ele havia atingido com 2 ataques de ácido antes e isso deve ter drenado sua saúde. Cada tiro de ácido tirou 5 HP de seu oponente e Anthony tinha 30 HP. Isso significava que a saúde da aranha já estava 20 menor. Se Anthony conseguisse acertar mais 4 tiros, a aranha estaria acabada. Tudo o que Anthony tinha que fazer agora era emboscá-la repetidamente, usar furtividade e se esconder, atirar um pouco de ácido na aranha e então correr feito louco. Se a aranha o expulsasse ele a levaria direto para os lagartos-lobos, e se a aranha escolhesse ficar na teia, bem, Anthony continuaria atirando nela até que ela não existisse mais. É um caminho longo e tedioso, Anthony pensou, mas é o mais seguro. Anthony se certificou de que sua visão estava no nível 2 e colocou suas antenas em modo de alerta total. Ele começou a procurar pela aranha mantendo-se em guarda, mas algo estranho aconteceu. Mesmo depois de procurar por muito tempo, Anthony não conseguiu encontrar a aranha em lugar nenhum. Não havia sinal dela. Para onde diabos ela foi? Anthony se perguntou. Ela nem estava mais na teia. Depois disso, Anthony saiu em uma missão. Ele coletou um monte de pedrinhas, planejando atrair aquela aranha para fora. Uma por uma ele jogou as pedras ao redor da teia da aranha, esperando que talvez, só talvez, a aranha pensasse que alguma presa suculenta tinha se enrolado. Podíamos ver as pequenas pedras sacudirem a teia da aranha, cada uma caindo com um leve baque. Anthony continuou jogando aquelas pedras em todas as direções. Ele sentou-se ali o mais quieto possível, escondendo-se atrás da posição da aranha. Ele esperou e esperou, esperando que a aranha viesse rastejando para fora, e quando ele estivesse pronto, Anthony jogaria seu suco ácido bem nela. Mas mesmo depois de esperar pelo que pareceu uma eternidade, não houve movimento algum da aranha. Ela não saiu, nem mesmo uma pequena contração. Ao ver isso, Anthony ficou mais do que irritado. As pequenas pedras não funcionaram como ele esperava. Ele imaginou que se aquelas pequenas pedras caíssem na teia, a aranha presumiria que um pequeno inseto havia ficado preso, mas não, aquela aranha não estava se mexendo. Então Anthony pensou, tudo bem, vamos fazer isso do jeito difícil. Ele pegou uma pedra maior e atirou direto na teia da aranha. Isso deveria fazê-lo pensar que algo maior foi pego. Ele pensou, mas ainda assim nada. Droga, Anthony
Pensou o plano B também não está funcionando, era hora de passar para o plano C. Ele podia ver que a teia estava tremendo, mas ainda assim a aranha não saiu. Então Anthony pegou uma pedra ainda maior e lançou-a na teia. O impacto foi forte, tão forte que uma parte da teia quebrou. Era exatamente disso que Anthony precisava. Ele agora podia passar por aquela parte da teia sem tocá-la diretamente. Anthony não queria arriscar tocar na teia, poderia ser paralisante ou venenoso pelo que ele sabia além disso. Aquela teia parecia super pegajosa. Se ele a tocasse, poderia ficar preso e seria game over. A aranha rastejaria até ele e o comeria. Então, em vez disso, Anthony usou aquelas pedras grandes para quebrar a teia e conseguiu sair na frente. Ele estava em modo de concentração total agora, desviando das teias restantes enquanto atravessava a caverna. Ele estava realmente fazendo um bom progresso, avançando sem muita dificuldade, mas então, conforme ele se movia um pouco mais, ele sentiu uma enorme teia de aranha. Anthony soube imediatamente o que tinha que fazer. Ele ativou seu tiro de ácido e bum, todo o seu suco verde espirrou direto na teia. Quando viu o ácido atingir seu alvo, Anthony sentiu uma onda de felicidade. Ele rapidamente se virou e começou a correr. Ele deu um grande pulo para ganhar mais distância. Ele já tinha quebrado o suficiente da teia da aranha, então com um único salto ele conseguiu voltar para a entrada da caverna. Mas então, quando ele pensou que estava no tempo do erro, claro, uma das teias da aranha ficou presa em seu pé. A teia era tão pegajosa que não importava o quanto ele lutasse, seu pé simplesmente não se soltava. Anthony tropeçou e caiu batendo com força no chão. Ele começou a entrar em pânico, com lágrimas brotando em seus olhos. É isso, ele pensou, minha aventura vai acabar aqui, a aranha vai vir e é isso, fim de jogo. Mas então Anthony notou algo estranho. A aranha não estava se movendo, não estava rastejando para pegá-lo. Ele se virou e conseguiu soltar o pé da teia pegajosa. Depois de um tempo ele avistou a aranha. Ela estava deitada de cabeça para baixo no chão e muita fumaça saía de seu estômago. Anthony levou um segundo para processar. A aranha estava morta ou apenas inconsciente. Ele percebeu que talvez ele tivesse subestimado quão eficazes eram seus tiros de ácido. Talvez o nível de HP da aranha fosse muito menor que o dele. Com apenas 3 doses de ácido parecia que a aranha estava acabada. Anthony balançou a cabeça sentindo uma pontada de arrependimento. Desculpe, aranha, ele pensou, talvez eu tenha julgado mal seu poder. Acontece que você era mais fraco do que eu pensava. E assim de repente a luta acabou. Depois disso a cena muda e vemos Anthony dando uma mordida na aranha, e bem na hora em que ele dá essa mordida, o sistema notifica Anthony consumiu uma nova fonte de biomassa, arnia pura. Aparentemente arnia era o gene de uma aranha, sua característica única. Junto com isso, Anthony também ganhou um ponto de biomassa e desbloqueou o perfil básico da aranha. Quando Anthony abre o sistema, ele percebe a verdade, era uma aranha bebê, uma de nível 1. Anthony fica ali parado olhando para a aranha pensando que era apenas uma aranha monstro bebê nível 1. É possível que essa pobre coitada nunca tenha conseguido consumir biomassa alguma, nunca sequer teve a chance de melhorar. Ela tinha acabado de nascer e estava quieta sentada em sua teia esperando sua primeira presa aparecer para que ela pudesse se atualizar. E então Anthony apareceu, a matou e a comeu. Anthony sentiu que a raiva que ele direcionou aquela aranha era tão deslocada. Apenas 2 explosões de ácido e a aranha estava praticamente acabada, sem chance de recuperação. A pobrezinha encolheu até virar nada. Uma onda de culpa atinge Anthony. Ele sente pena dessa jovem aranha bebê, mas então Anthony pensa, eu sou um monstro agora, não sou? É assim que tem que ser. Se Anthony não tivesse matado a aranha, então a aranha o teria matado, teria melhorado e sobrevivido. Se Anthony quisesse sobreviver nessa masmorra, ele tinha que parar de se sentir mal com tudo isso. Com isso em mente, Anthony pega um monte de pedras e começa a quebrar todas as teias de aranha restantes em seu caminho, avançando passo a passo. Considerando que era apenas um bebê de nível 1, Anthony murmura, eu provavelmente não ganhei muita experiência, mas pelo menos ganhei 2 pontos de biomassa comendo. Com isso Anthony está chegando mais perto de melhorar sua visão para o nível 3. Não falta muito agora. Ele queria melhorar sua visão antes, mas escolheu melhorar suas antenas para poder navegar melhor. Agora Anthony está coletando biomassa para conseguir essa visão melhor. E esta masmorra era basicamente uma série de cavernas escuras, e se os olhos de Anthony se tornassem afiados como aranhas, ele seria capaz de ver através da escuridão para enfrentar perigos reais e sobreviver a situações perigosas. Uma vez que Anthony melhorasse seus olhos, ele estaria pronto para trabalhar em outras partes de seu corpo para se tornar mais forte, mais poderoso. Talvez então ele pudesse enfrentar alguém em uma luta de verdade, lutar, nada mais de se esconder, nada mais de se esgueirar. Pensou Anthony, eu serei capaz de lutar de frente. Lentamente Anthony continuou se movendo pela caverna. Ele estava pensando alto, eu tenho que descobrir como crescer e virar uma formiga adulta. Subir de nível faria com que ele evoluísse para um adulto. Ele se perguntou se era assim que funcionava, mas uma coisa era certa, para subir de nível Anthony precisava caçar com seu modo furtivo.
Ativado, Anthony rastejou para frente percebendo que precisava encontrar um lugar seguro para caçar se realmente quisesse subir de nível. De repente Anthony notou algo, um buraco enorme bem abaixo dele. Ele olhou para o buraco escuro e escancarado por um tempo, então pegou um osso grande e o jogou para baixo. O osso caiu por um longo tempo, mas nenhum som retornou. Anthony olhou para aquele abismo pensando: mais profundo significa mais perigoso. Ele imaginou: e se esse fosse o caso, talvez ele devesse deixar esse buraco em paz por enquanto. Anthony não queria ir muito fundo na masmorra, não até que estivesse pronto, mas outro pensamento cruzou sua mente: se eu seguir em frente e encontrar a mesma pessoa de novo? A própria ideia fez sua cabeça doer ainda mais. O que eu faço? Anthony pensou, sentindo-se perdido. Depois de um momento ele tomou uma decisão. Primeiro exploraria a área inteira. Ele descobriria as coisas dali. Se visse algum humano ele correria, e se as coisas ficassem muito apertadas, bem, ele voltaria direto para esse buraco e pularia. Com esse plano em mente, Anthony seguiu em frente esperando sair vivo dali. Anthony queria explorar esse andar inteiro, cada centímetro dele. Ele queria fazer um mapa mental para não se perder novamente. Com esse objetivo em mente, Anthony se moveu um pouco mais e, surpresa, um choque o esperava. Mais duas, três cavernas apareceram bem na frente dele. Anthony ativou seu sentido de túnel e imediatamente algo saiu desse túnel. Parecia familiar demais. A saída desse túnel levava de volta para onde ele havia começado tudo isso. Ao ver isso, Anthony sentiu uma onda de confusão e descrença. Espere, ele pensou, acabei de fazer um loop. Esta caverna estava ligada de volta à primeira de onde ele veio. Enquanto Anthony assimilava tudo, ele percebeu que esta caverna era uma das 5 cavernas que ele tinha visto há pouco tempo. Estou apenas andando em círculos. Essa percepção o atingiu. Ele estava vagando em um loop. O que significava aquele buraco enorme que ele tinha visto antes? Sim, provavelmente era o caminho certo, mas Anthony ainda não estava convencido. Ele não estava pronto para mergulhar naquele abismo ainda. Vamos explorar esses 5 túneis adequadamente primeiro, ele decidiu. Então Anthony seguiu em frente avançando, e enquanto ele estava nisso ele descobriu 2 novos monstros espreitando em uma das cavernas. Anthony imediatamente ativou seu modo furtivo, avançando lentamente, evitando cuidadosamente aquelas criaturas. Ele precisava encontrar um bom lugar para se esconder rápido. Anthony começou a cavar, arranhando o chão da caverna e, usando seus dentes grandes, conseguiu fazer um pequeno buraco. Rastejou para dentro e rapidamente encheu a entrada de volta, seguro por enquanto de seu pequeno esconderijo. Anthony começou a observar as 2 novas criaturas. De repente, o sistema lhe deu uma notificação: habilidade de escavação melhorada para o nível 4. Os olhos de Anthony se arregalaram. Ele ficou pouco surpreso, mas mais do que isso ele se sentia orgulhoso. Tudo bem, Anthony pensou, mesmo que cavar seja meio inútil, ainda é bom saber que estou melhorando nisso. Ele pensou em quão fraco ele era quando estava no nível 1, mas agora em pouco tempo Anthony havia melhorado muito. Ele não era mais a mesma formiguinha patética. Anthony abriu sua janela de status para dar uma olhada em todas as suas habilidades. Droga, ele murmurou para si mesmo, eu desbloqueei algumas habilidades novas e até melhorei algumas antigas, mas então a realidade o atingiu. Ele ainda era pateticamente fraco em combate. Seu mana ainda era 0, resistência 12, astúcia 25, vontade 18, nenhuma habilidade real de combate. Para falar, ele tinha acabado de conseguir chegar ao nível 2. Sua visão estava no nível 2. Nível 2 de biomassa, escavação agora era nível 4, tiro ácido nível 2, nível de aderência 3, nível de mordida 3, nível de furtividade 4. É o senso de túnel ainda pendurado no nível 1, sentindo-se 1 pouco exausto. Anthony decidiu fazer uma pausa. Ele deitou-se em seu ninho recém-cavado. Se eu quiser explorar esse novo terreno direito, preciso descansar um pouco. Anthony precisava ficar afiado. Ele tentou se lembrar de sua vida passada. Sabe como eu costumava criar insetos, especialmente formigas naquela época? Anthony pensou, eu sei de uma coisa com certeza, formigas não dormem de verdade, elas apenas ficam paradas, entram em torpor. Então Anthony decidiu que fecharia os olhos por um momento. Bem, não literalmente, ele nem tinha pálpebras para fechar, mas ainda assim ele descansaria, recuperaria suas forças e se prepararia para o que viria a seguir. Após 2 horas de sono profundo, Anthony acorda se sentindo revigorado e pronto, com a mente limpa. Ele esteja de volta, pronto para atingir aqueles túneis novamente. Ele tem trabalho a fazer enquanto atravessa a caverna. Anthony murmura para si mesmo, preciso conseguir mais biomassa para nivelar essa visão de uma vez por todas. Ele não iria parar por aí também, pensou Anthony. Ele queria melhorar tudo: pernas mais poderosas, um corpo mais grosso e resistente, uma carapaça mais forte, uma glândula ácida mais poderosa. Depois que ele fizesse tudo isso, caçar seria muito mais fácil, não precisaria mais se esconder em cada esquina. É mais importante, ele precisava daquele XP com mais níveis. Ele poderia aumentar suas estatísticas e eventualmente talvez até se tornar uma formiga adulta. Sua furtividade já estava no nível 3.
Se eu continuar, Anthony pensou, talvez eu consiga ir ainda mais alto seguindo alguns monstros, mas então Anthony chegou ao fim do túnel e bum, seu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. O túnel em que ele estava parecia familiar demais, como um déjà vu com Esteroide Zero, mesmo caminho que se estendia da caverna de onde ele tinha vindo antes. O que no Anthony pensou? Ele agarrou sua cabeça, sentou-se por um segundo e juntou tudo. Ele estava apenas circulando este andar. Ele sentiu que algo estava errado, que os caminhos estavam todos conectados e agora estava confirmado. Estou em um loop. Anthony suspirou frustrado de volta à estaca zero. Ele tinha acabado exatamente onde começou. Droga, Anthony murmurou. Anthony decidiu fazer um mapa mental. Ele percebeu que o andar inteiro era um labirinto de túneis principais maiores conectados por caminhos menores e sinuosos, mais ou menos como uma rodovia principal com becos cruzando a ele. Tinha que mapear tudo isso na cabeça se quisesse dar sentido a tudo. Então, frustrado como sempre, Anthony decidiu ele iria explorar cada pequena caverna naquele andar e mapeá-las todas. Talvez, só talvez, ele encontrasse o que estava procurando ao longo do caminho. Enquanto Anthony se movia cuidadosamente pelos túneis, uma notificação apareceu. O sistema o notificou que seu sentido de túnel foi atualizado para o nível 3 sem nem usar biomassa. Anthony ficou atordoado. Espero que ele pensou, só de mapear isso na minha cabeça meu senso de túnel subiu de nível. Era uma sensação estranha saber que o sistema podia monitorar seus pensamentos daquele jeito. Tudo bem, Anthony disse a si mesmo. Então ele se lembrou de que tinha visto dois novos tipos de monstros na área antes. Um era esse cara, um grande rato de 3 caudas, com cada cauda com uma ponta desagradável como uma cobra. O segundo era uma criatura viscosa longa com uma espinha orgânica brilhante parecendo meio nojenta. Anthony podia apostar uma boa biomassa. Esse sujeito viscoso era venenoso e tinha pelo menos o dobro do tamanho dele. Além disso, podia escalar paredes. Ele tinha que evitar a trilha. Não havia dúvidas sobre isso. Não queria se enredar com aquilo. De repente, Anthony ouviu um barulho, algumas pessoas brigando. Ele imediatamente ficou alerta, usando seu sentido de túnel aprimorado para focar nos sons. Ele seguiu aquela voz avançando com uma velocidade relâmpago. Ele pensou consigo mesmo: este mundo é como um sistema de jogo estranho e ele precisa de respostas. Por exemplo, como o sistema concedia pontos de experiência quando um monstro morria, ele dividia o XP entre todos que atacavam. Como se 5 pessoas fossem atrás de uma centopeia, cada um ganhava XP com base em quanto dano causava, ou tudo ia para a pessoa que desferiu o golpe final. Anthony nunca tinha recebido um anúncio de experiência durante uma luta. Somente depois que a presa estava morta, quando Anthony acertou algo e deu o golpe final, foi quando ele ganhou o XP. Ele deu um pequeno sorriso. Acho que vou provar essa teoria agora mesmo. Anthony se viu empoleirado acima de uma caverna, olhando para baixo, onde 3 monstros centopeias lutavam contra uma fera crocodilo. Ele resmungou para si mesmo: Ugh, essas centopeias estúpidas e pervertidas, elas acham que são tudo isso. Era a mesma centopeia de antes, aquela que não deixava Anthony se estabelecer em paz. Aquela centopeia quase o matou, mas agora ela e o crocodilo estavam lutando entre si. Anthony não conseguiu evitar sentir um pouco de satisfação. Seus 2 principais inimigos estavam se espancando e Anthony tinha visão perfeita para assistir a tudo se desenrolar. Ele observou o monstro crocodilo sentar bem no rosto da centopeia, enquanto aquela centopeia com suas garras pontudas tentava cavar a bunda do crocodilo. A centopeia então mordeu com força, fazendo o crocodilo rugir de raiva. Crocodilo agarrou a centopeia com suas garras afiadas e simplesmente a jogou fora. Anthony olhou, um sorriso se formando em seu rosto. Vocês 2 idiotas lutem, ele sussurrou para si mesmo, e quando chegar a hora eu serei o único a tirar vantagem. O monstro crocodilo saltou para frente, indo para a centopeia, pronto para atacar. A centopeia, em pânico, tentou morder a outra centopeia com a boca aberta, presas para fora. Anthony observou cuidadosamente. É isso, este é o momento certo, ele sussurrou. Ele estava esperando por este momento perfeito e não iria perdê-lo com precisão. Anthony lançou seu suco ácido, atingindo de um ângulo tal que o ácido respingou por toda a centopeia e nas costas do monstro crocodilo. Antes que o monstro crocodilo pudesse reagir ou mesmo pensar em se esquivar, a centopeia foi coberta pelo ácido verde escaldante. O crocodilo, em sua fúria, mordeu a centopeia sem saber que ela também estava mastigando aquele desagradável respingo de ácido. Pronto, amigo Anthony, murmurou para si mesmo. O crocodilo, em sua fúria cega, havia ingerido uma boa dose do suco ácido. Ele estava lutando agora, sentindo a queimadura interna enquanto CR esmagou a centopeia, e então os olhos do crocodilo avistaram Anthony parado ali atrás dele. Deu a Anthony o olhar mais mortal, mas Anthony não era de recuar, não agora. Ele se manteve firme mesmo enquanto o crocodilo continuava encarando seus olhos cheios de raiva. Vamos lá, o que você tem? Anthony pensou, mantendo a calma. A raiva do monstro
Era tão intensa que ele se esqueceu completamente das outras ameaças e foi aí que Anthony viu sua oportunidade de operação. O monstro crocodilo estava completamente distraído por ele e as outras duas centopeias elas aproveitaram. Elas correram para frente chegando bem na cara do crocodilo. A centopeia que estava na boca do crocodilo ela deslizou para o pescoço do crocodilo enrolando-se firmemente. O monstro crocodilo, voltando à realidade, tentou sacudir a centopeia pressionando e torcendo seu pescoço em uma luta louca, mas essa besta não era fraca, era forte. Com um único golpe ele arremessou todas as centopeias para longe de seu corpo. Um golpe poderoso com sua cauda enorme fez a centopeia voar para trás, colidindo com o chão da caverna. Mas algo estava errado com o monstro crocodilo, estava se movendo mais devagar, muito mais devagar, e então Anthony percebeu a fumaça ácida verde saindo do corpo do crocodilo. É o veneno fazendo efeito. Anthony sussurrou para si mesmo. Com um sorriso, o crocodilo tinha perdido e agora estava sendo lentamente afetado pelo veneno. Seus movimentos eram lentos, descoordenados. Não só isso, mas parecia estar perdendo sua visibilidade. Uma espécie de fraqueza se apoderando dela. Enquanto isso, a centopeia que havia sido arremessado estava agora começando a se levantar lentamente, voltando aos seus sentidos, e foi então que o sorriso perverso de Anthony apareceu. Um sorriso assustador e distorcido. Ele os tinha exatamente onde queria. Procurado com o timing perfeito, ele disparou seu tiro de ácido novamente. Desta vez o ácido espirrou diretamente na terceira centopeia, aquela que já havia sido enfraquecida na luta contra o crocodilo. Perfeito, Anthony pensou consigo mesmo, seu plano estava se encaixando exatamente como ele havia imaginado. Quando dois inimigos estão se esmagando em pedaços, Anthony sorriu. Você vem por trás e esmaga os dois. Esse era o lema dele. Era assim que Anthony jogava esse jogo. Ele não precisava ser mais forte. Ele só precisava ser mais inteligente. Honestamente, Anthony estava aqui apenas por uma coisa. Vamos fazer um pequeno homenagem a Troyes. Ele riu baixinho enquanto observava o caos se desenrolar. Depois disso, Anthony nos explica: cara, normalmente eu nunca teria pensado em fazer algo tão bizarro, tipo jogar um ataque ácido em um bando de centopeias. Parece loucura, mas aqui estava ele no meio da confusão e honestamente a caça às centopeias foi quase bem sucedida. Eles estavam tão perto de derrubar a fera. Croco. Anthony sabia disso. As centopeias não vão se incomodar em chegar perto de uma formiguinha como ele. Quando trabalharam tanto para matar a fera Croco, enquanto as centopeias tinham os olhos fixos na fera Croco, a respiração da pobre fera estava ficando mais fraca. As centopeias estavam se aproximando. Anthony explica que essas centopeias não são burras. Elas notaram que a fera Croco estava ficando mais fraca, então estavam apenas desviando de seus ataques, esperando pacientemente. Elas sabiam que o ácido de Anone faria seu trabalho mais cedo ou mais tarde. Conforme a fera Croco ficava mais e mais fraca, aquelas centopeias estavam se preparando, realmente prontas para ir para a matança. Finalmente, até a fera Croco percebeu o que estava acontecendo. Se eu não tirar esses insetos agora, estou acabado, deve ter pensado. Com o resto de sua energia, o crocodilofera correu investindo em direção às centopeias, mas aquelas centopeias elas estavam prontas. Bom, a grande batalha começou. Centopeias versus a fera Croco, mas no fundo a fera Croco sabia que estava sem energia. Ela estava lutando apenas para derrubar mais uma centopeia antes de entrar em colapso, e depois do ataque ácido anterior de Anthony, a fera Croco estava lutando seriamente. Então o inevitável aconteceu com um ban. A força da fera Croco simplesmente acabou. Ela caiu pesadamente no chão e ficou inconsciente. Vendo isso, Anthony não conseguiu evitar um grande sorriso irônico se espalhou por seu rosto. Ele podia sentir seu coração batendo forte em seu pequeno peito de formiga. Isso é perfeito. Agora só restava uma coisa fazer. Anthony tinha que fazer sua última injeção de ácido valer a pena. Acerte o lugar certo na hora certa. Anthony tinha pensado em tudo. No momento em que as centopeias estiverem prestes a matar a fera Croco, eu atacarei leve todos para fora e pegue aqueles doces pontos de experiência extras. Pensando nisso, Anthony virou sua pequena bunda de formiga, posicionando-se atrás das centopeias com uns plata. Ele soltou uma poderosa rajada de ácido, mas aquele tiro acabou acertando a mesma centopeia que ele tinha acertado 2 vezes antes. Que a centopeia soltasse um grito alto de dor e então caiu no chão. Mas as outras 2 centopeias elas não pararam. Elas cravaram os dentes na fera Croco e a rasgaram, acabando com ela. Com isso, Anthony observou esperando por uma notificação. Ele percebeu que havia danificado tanto a fera Croco quanto a centopeia, mas como as centopeias haviam dado o golpe final na fera Croco, nenhuma notificação do sistema para pontos de experiência apareceu para ele. Então é assim que funciona. Anthony percebeu que quem der o último golpe ganha todos os pontos de experiência. Ótimo, se for esse o caso, Anthony pensou, eu deveria ganhar todos os pontos pela centopeia que derrubei. Jim, lá estava uma notificação do sistema. Anthony derrotou uma centopeia de garra de nível 3 e com isso Anthony ganhou pontos de experiência. Ele sentiu uma onda de alegria. Ele mal tinha causado muito dano àquela centopeia, mal tinha tocado nela. Aquelas centopeias tinham um HP enorme.
Tipo 50 a 60 pontos ou mais para derrubar um Anthony precisaria tirar ácido 10 11 vezes, o que era quase impossível. Eles eram rápidos demais para isso. Se ele tivesse tentado atirar uma vez, eles